Alô, 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 saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, aqui Valdomário. Bom, para apresentar vida boa, resolução de exercícios relacionados com o exame de admissão de Química UEM 2021 e salientar que o presente exame realizou-se ontem, 22 de março, e salientar que encontros disponíveis resoluções minhas a meu critério de resolução de exames de 2004 a 2020. Inclusive que foi o primeiro em Moçambique com vídeos e YouTube resolvendo exames de admissão de Química no país e exame de admissão de Química UEM. E salientar que para o presente exame é referente à Química 1, neste caso realizada ao intervalo de tempo das 15 às 17, em exame único, incluindo a Biologia. Mas para o meu canal, aqui das explicações de 2021, que é Química 1, como dizia, e no essencial, como dizia, o exame 2021, concretamente Química 1. Mas antes, contra a Covid-19, use máscara e siga as recomendações de tutela. Então, como dizia, foi o primeiro em Moçambique com vídeos YouTube resolvendo o exame de admissão de Química no país. Agora, para quem duvida, sugiro que, como mecanismo de busca, pesquise pelo YouTube, atendendo a comparação dos primeiros vídeos publicados em termos de datas. Bom, para si que não está subscrito ao canal, sugiro subscreva-se ao canal YouTube Valdomar, partilhe e identificar seu like. Partilhe para que o vídeo possa chegar às pessoas às quais possam ser útil e identificar seu like para, inclusive, o YouTube partilha automaticamente o vídeo para que possa chegar às pessoas que possam nos servir. Exame 2021, Química 1. Então, ainda a questão 1 inicial. Sobre catalisadores, são feitas as 4 afirmações seguintes. 1. São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação. 2. Reduzem a energia de ativação da reação. 3. As reações nas quais atuam não ocorreriam nas suas ausências. 4. Enzimas são catalisadores biológicos. Dentre estas informações estão corretas apenas. Bom, portanto, 1. São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação. E neste caso, catalisadores, sim, aumentam sim a velocidade da reação, sem contudo alteração do conteúdo químico final. Portanto, neste termos aqui 2, reduz a energia de ativação, sim, reduz a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação. Portanto, 1 e 2, correto. 3. As reações nas quais atuam não ocorreriam nas suas ausências. A ausência de catalisador, não. As reações poderiam ocorrer sem a ausência de catalisador, mas sim a presença de catalisador favorece aumento, ou seja, a aceleração da velocidade da aderência, ou seja, a utilização do determinado produto. Então, 3, falso. 4. Enzimas são catalisadores biológicos. Sim, são enzimas biológicas. Bom, portanto, 1, 2 e 4 opção corretas. Então, indo as linhas do problema, tem-se a opção D, opção correta D. A questão número 1, do exame de 2021. Então, Química 1. Então, opção correta D. E na questão seguinte, 2, o monóxido de nitrogênio reage com hidrogênio, produzindo nitrogênio e vapor de água, de acordo com a seguinte equação. Tem-se, bom, salientar esta seta, houve um erro, se calhar por não ter sido adquirido uma seta adequada, pois essa seta refere à ressonância. A seta que refere ao equilíbrio, bom, pode ser igual, esse sinal, símbolo de igualdade, então pode ser mais lógico, viável. Então sugeria que também podem fazer dessa forma. Então, igual. Tanto. Porquê? Porque a velocidade direita e inversa será igual. Então, tanto percebe-se. Então, mas, considerando. Então, acredita-se que esta reação ocorra em 2 etapas. Tem-se a etapa lenta e a etapa rápida.
De acordo com esse mecanismo, a expressão da velocidade de reação é... Bom, a velocidade de reação é a etapa que determina a velocidade de reação é a etapa lenta. Então, portanto, teremos esta etapa. Então, etapa lenta, questão 2. Então, a etapa lenta, temos neste caso o monóxido de nitrogênio, hidrogênio. Então, produzindo neste caso dióxido de nitrogênio e água. Então, portanto, teremos aqui a expressão da velocidade de reação direta. Então, teremos velocidade igual a constante. Então, seria constante 1. Então, porque teremos aqui constante 2 e bastante. Então, teremos igual a concentração de monóxido de nitrogênio elevado ao seu coeficiente estequiométrico 2, com concentração de hidrogênio elevado ao seu coeficiente estequiométrico, mas neste caso é 1, portanto, bom, indo a alternativa do problema, neste caso, como dizia, etapa lenta. A etapa lenta, que é que determina, neste caso, a velocidade da reação. Então, teremos ainda as opções do problema. A, B, tem-se aqui a opção correta B. Opção correta B. Mas, salientar, tanto haveria possibilidade, inclusive, de representar para neste caso, a velocidade da reação inversa. Então, uma vez que trata-se de equilíbrio, a velocidade direta e inversa igualando-se, neste caso, tenderia-se ao equilíbrio. Então, poderia-se, inclusive, mas igualando as velocidades de reação. Contrariamente às reações as quais tem-se apenas uma certa transformação de reagente para o produto, que apenas apresenta uma única velocidade de reação. Então, opção 2, questão 2, opção correta B. Questão 3. O mel contém uma mistura complexa de carboidratos, enzimas, aminoácidos, ácidos orgânicos, minerais, etc. O teor de carboidratos é de cerca de 70% da sua massa, sendo a glicose e a frutose os açúcares em maior proporção. A sua acidez é atribuída à ação da enzima glucose oxidase, que transforma a glicose em ácido glucónico e água, peróxido de hidrogênio. Abaixo temos a equação química de decomposição do peróxido de hidrogênio, na qual temos a formação de água líquida e oxigênio gasoso. Utilizando os dados da tabela fornecida, calcula a velocidade média de decomposição do peróxido de hidrogênio entre 0 e 10 minutos. Então, tem-se aqui a reação e o tempo especificado e as concentrações do peróxido de hidrogênio. Então, questão 3. Então, temos neste caso o peróxido de hidrogênio. Produzindo aqui água líquida, então, e oxigênio. Bom, uma vez um meio nesse sentido para que possa acertar o oxigênio. Então, o tempo, bom, como trata-se de peróxido de hidrogênio reagente, então a sua velocidade correspondente será menos a variação da concentração do peróxido de hidrogênio. Então, a elevação do tempo. Porém, neste caso, a variação da concentração, então teremos concentração final, a concentração inicial do mesmo peróxido, tempo 2, tempo 1. Então, incluindo o coeficiente estequiométrico para a velocidade média neste caso. Então, uma vez trata de velocidade média. Então, teremos sinal negativo, propriedade distributiva. Então, teremos aqui concentração do peróxido inicial, porque menos vezes menos vai dar mais. Então, menos a concentração do peróxido de hidrogênio final. Então, sobre temperatura, tempo 2, tempo 1. Então, substituindo, indo aos dados do problema, tem-se aqui concentração inicial 0,8.
Então, concentração inicial 0,8, concentração final 0,5. Então 0,5. Então mol por litro. Então tens 10 minutos. Bom, sim, em minutos. Então 10 minutos, 10 0 minutos. Então, mas reparando para as alternativas, inclusive de problema, tem-se aqui segundos, então significa que deve converter segundos, minutos para segundos. Bom, 0,8 menos 0,3 ou 0,5 será 0,3 mol por litro. Agora 10 menos 0, então 10 minutos. Mas sabes que 1 minuto tem 60 segundos, então teremos 60 segundos, 1 minuto. Então, minutos com minutos simplifica-se, resta nos segundos. Então, isto quanto aqui dá? 0,3 dividido por 10, ou seja, dividido por 600. Então, teremos neste caso 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, moles litro vezes segundo. Então, indo às alternativas de problema, 5 vezes 10 elevado a menos 4 tem-se a alternativa correta D. Da questão número 3 do exame 2021, Química 1. Então, a questão seguinte, 4. Considerando o equilíbrio, tem-se aqui carbono, dióxido de carbono, e produzindo aqui o monóxido de carbono, é relevante, por exemplo, nos fornos siderúrgicos, o efeito da adição de mais carbono. Portanto, será? Bom, neste caso teremos carbono, essa é a questão 4, carbono sólido, mais dióxido de carbono, monóxido de carbono. Bom, salientar novamente mais um erro que é relativo ao sinal, que poderia ser igual, não, neste caso símbolo de igualdade. Então, por exemplo, nos fornos siderúrgicos, o efeito da adição de mais carbono será, linha A, reparando para as alternativas, o aumento da concentração de monóxido de carbono. Portanto, refere-se ao aumento, ou seja, a adição de carbono. Então, neste caso, ao processo. Então, o que ocorrerá? Pelo princípio da Chatelain, neste caso, teremos certamente o aumento da concentração, então, neste caso, do reagente, portanto, o carbono, mas, bom, diretamente indo às alternativas, o aumento da concentração de monóxido de carbono, não, nulo, a diminuição da concentração de dióxido de carbono, o aumento da concentração de dióxido de carbono, a diminuição da concentração de monóxido de carbono. Ok, tudo bem. Neste caso, ocorrendo a adição de monóxido de carbono, o equilíbrio tende-se a deslocar à direita. Porquê? Porque, uma vez aumentando a quantidade de carbono, tanto. Porque, pelo princípio da Chatelain, diz-nos que não é uma perturbação química, é um processo químico. Ocorrendo uma perturbação, o equilíbrio desloca-se de minimizar a perturbação nela ocorrida. Portanto, neste caso, aumentando a concentração de carbono, portanto, o equilíbrio desloca-se no sentido à direita, mas ocorrendo, neste caso, a diminuição da concentração de carbono, aumentando com uma concentração de monóxido de carbono, porque inicialmente o que ocorre? Ocorre um aumento de concentração do carbono, mas consequentemente pelo processo de Chatelain o equilíbrio vai deslocar à direita, que é minimizando essa perturbação. Então, aumentando a concentração de monóxido de carbono. Então,
aumenta a concentração de monóxido de carbono. Opção correta A. Opção correta A. Então, aumenta a concentração de monóxido de carbono. Então, neste caso, salientar, se caso em que seja a diminuição, o equilíbrio desloca para onde houve a diminuição. Então, não neste caso. Então, questão 5. Para a reação A mais B produzindo C mais D, então foram obtidas as seguintes concentrações molares no equilíbrio. Então, tem 5. Então, A mais B, então produzindo neste caso C mais 2D. Então, aqui é uma indicação de que foram obtidas as seguintes concentrações molares no equilíbrio. Então, significa concentrações em equilíbrio. Então, A 4, B 3, C 1,5, D 2. Com base nestes dados, calcula a concentração molar de A quando B é igual a 8, B é igual a 8, C é igual a 4, D é igual a 4. Também é indicação de que são concentrações no equilíbrio. Então, quando a concentração, com base nesses dados, calcula a concentração molar de A quando tem-se essas concentrações. Bom, aqui não está a referir se são concentrações no equilíbrio, mas aqui é uma indicação de que foram obtidas as seguintes concentrações molares no equilíbrio. Então, significa que essas todas as concentrações encontram no equilíbrio. Porque diz, com base nestes dados, calcula a concentração molar de A quando B é igual a esse dado. Portanto, a constante de equilíbrio, então significa também as concentrações de equilíbrio, também são concentrações de equilíbrio. Então, significa, neste caso, constante de equilíbrio será a concentração de produtos, neste caso C, D ao quadrado sobre o reagente A, produto B. Então, neste caso, teremos 4. Aliás, neste caso em que temos 8, 4. Então, tem que calcular a constante de equilíbrio. Portanto, neste caso, então teremos 2, 1,5, 2 quadrado sobre 4 vezes o 3. Então, se contactar, eu vou introduzir na máquina, mas eu acredito que para quem calcula assim, máquina é fácil, inclusive usando números inteiros, transformar 1,5 para 15, ou mesmo assim tanto. Então, 1,5 vezes 4 dividido por 12, ou seja, ok? Tanto faz. Então 0,5 igual a 0,5. 0,5 o que? Aqui a unidade da concentração não é especificada, mas suponhamos que seja mol por litro. Então seria, neste caso, a constante igual a 0,5, a unidade ser mol por litro. Então teríamos aqui molaridade a quadrado mais a cubo. Então aqui molaridade a quadrado seria 0,5 molares. Mas tem-se presente, então, para este caso, constante de equilíbrio será o mesmo, cujo altera-se apenas as concentrações do equilíbrio. A constante de equilíbrio não altera ao processo. Então teremos concentração, inclusive C, concentração de D, concentração de A, concentração de B. Então, na qual teremos constante 0,5, C, 4, D, 4 ao quadrado, que é 16,
Então, concentração de A, concentração de B, 8. Então, nossa incógnita, concentração de A, portanto, teremos aqui concentração de A igual a 4 vezes 16 sobre 0,5 vezes 8. Mas 0,5 vezes 8 dá 4. Então 4 vezes 4, então teremos 4. Então, e restam os 16. Então, teremos 16 molares. Teremos 16 molares. 16 molares. Por quê? Porque aqui nós teremos a molaridade ao quadrado vezes molaridade, então molaridade a cubo. Molaridade a cubo. E aqui teremos molaridade vezes molaridade, então molaridade ao quadrado. Portanto, teremos aqui molaridade ao cubo e molaridade ao quadrado. E simplificado isto, temos molaridade. Portanto, esta unidade é referente à constante de equilíbrio, é essencial. Então, portanto, indo às alternativas de problema, não. 16, a alternativa correta é. A opção correta é. A opção correta é. Indo para a questão seguinte, essa foi a questão 5. Questão 6. Questão 6. Bom, em solução aquosa, íons cromato de cor amarela coexistem em equilíbrio com íons de cromato, tanto de cor alaranjada em conformidade com a informação do problema, segundo a reação. Então, e tem aqui a coloração alaranjada torna-se mais intensa quando? Bom, isto é o que pretende saber. Então, tem aqui o cromato, tem aqui o dicromato. Então, essa é a questão 6. Então, cromato. Então, equilíbrio com dicromato. Então, mais água. Então, tem-se aqui a informação de que este é amarelo. Então, este é alaranjado, dicromato. Bom, indo para as alternativas de problema, a opção A, a informação de que a adição de OH, o que ocorre, para que possa saber de que seja a alternativa provável, correta ou não. Então, aqui a coloração alaranjada torna-se mais intensa. Mas o que ocorre aqui, a adição de OH-, a adição do OH-, neste caso, ocorrerá a reação e consumo, portanto, de reagentes, íons de hidrogênio e OH- ocorre a reação, portanto, a adição, neste caso, OH-, então, o que ocorrerá? Íons H+, reacionando com OH-, então, produz água. Então, teremos aqui água. Bom, para obter-se água, primeiro ocorreu um consumo de reagente, contínuos de reagentes, formando produtos. Então, com medida que temos aqui a reação reversível, equilíbrio, à medida que consome-se reagentes, torna-se a formar produtos de reação inversa. Porém, neste caso, os íons e H+, são íons de H+, incluindo OH-, consomem-se durante a interação. Então, neste caso, ocasionado com que a reação, o equilíbrio desloca-se à esquerda. O equilíbrio desloca-se à esquerda. À esquerda. Portanto, deslocando à esquerda,
intensifica a coloração amarela, salientar inclusive para a resolução da questão, respondendo à questão, é nesse sentido com que o equilíbrio desloca-se para onde a cor, neste caso, ou seja, onde encontra-se o dicromato de potássio que possui coloração amarela. Neste caso, tende-se a aumentar a intensidade da coloração alaranjada. Então, portanto, neste caso, ocorrerá com a adição de íons de H+, menos a diminuição de conteúdos, neste caso, do reagente. Então, portanto, o equilíbrio deslocando no sentido de minimizar essa diminuição, equilibrando pelo processo de Leclerc. Recordar, refere-nos que é um processo químico ocorrendo a perturbação, o equilíbrio responde no sentido de minimizar a perturbação nela ocorrida. Neste caso, ocorreu a diminuição, o equilíbrio responde de modo com que a diminuição volte a equilibrar-se. Portanto, aquela diminuição não cria desequilíbrio no processo. Então a questão A não é correta. B, diminuir o pH. Então, diminuindo o pH, então o que ocorre? Ocorre aumento de íons e hidrogênio. Teremos neste caso aumento da concentração de íons de hidrônio e íons de hidrogênio. Mas, porém, o aumento do pH, teremos diminuição da concentração de íons de hidrogênio. Ou íons de hidrogênio prevalece na solução. Então, portanto, a opção correta é exatamente a opção B. Bom, ora vejamos, nós temos, por exemplo, a concentração íons de H+, igual a 10 elevado a menos 1 molar, e a concentração, inclusive, igual a 10 elevado a menos 2 molar. Em comparação, sabe-se, a concentração, ou seja, pH, potencial hidrogênio iônico, é igual a menos logaritmo da concentração de íons de H+. Então, substituindo pH, quando a concentração, neste caso, é igual a 10 elevado a menos 2, então teremos menos logaritmo da concentração 10 elevado a menos 2. Então teremos, neste caso, 2, porque teremos menos 2, a probabilidade de logaritmo, então teremos com menos, terá mais, então o logaritmo de 10 é 1. Agora, se a concentração é 10 elevado a menos 1, então pH seria igual a 1. O que ocorre? Menos 1, ou seja, 1 é menor do que 2. Mas separando para o pH nesse sentido, é um aumento. Mas aqui deveu-se esse aumento. Neste caso, é em detrimento da concentração, em comparação às duas concentrações fornecidas, às quais eu tomei como base, o aumento 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1. Que é, neste caso, maior que a concentração 10 elevado a menos 2. Portanto, aumentando o pH, neste caso, diminui a concentração de hidrônio. E para o equilíbrio, neste caso, para o equilíbrio, o que ocorre neste caso? Se aumenta a concentração de íons de H+, pela diminuição do pH em conformidade com o problema, então aumenta, inclusive, a concentração de íons de hidrogênio, onde encontra-se no equilíbrio. Então, íons de H+, e deslocando o equilíbrio para a direita, favorecendo, neste caso, a coloração alaranjada mais intensa, tornando-se mais intensa. Portanto, a opção correta B. A opção correta B. Da questão número 6. Indo para a questão seguinte. A questão 7. O produto iônico da água é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4. A essa temperatura, o valor de íons de H+ de uma solução aquosa neutra é então 7. Portanto, tem-se constante, ou seja, produto iônico da água
neste caso KW, neste caso em inglês, que water em W, então igual a 4 vezes 10 elevado a menos 14. Então, esta temperatura, o valor de íons H, mas quer saber concentrações. Mas diz aqui é uma indicação de que o valor de concentrações de uma solução aquosa neutra. Neutra. Então, a neutra significa de que íons H mais igual a concentração de íons OH menos. Então, teremos neste caso constante de autoportose de água. Então, teremos concentrações de íons H mais, íons H menos, ou constante de autoportose de água. Então, quer saber íons H mais? Então, uma vez que esta afirmação, então teremos concentrações de íons H mais, concentrações de íons H mais igual a constante de autoportose de água, o que significa que teremos íons H mais ao quadrado igual a constante de autoportose da água. Portanto, teremos íons H mais igual a raiz quadrada da constante da autoportose da água que é fornecida. Então, portanto, igual a 4 vezes 10 elevado a menos 14. Então, teremos aqui 10, não, 10 não, raiz quadrada de 2, teremos 2, olha, perdão, de 4, temos 2. Agora, raiz quadrada de 10 elevado a menos 14, teremos 10 elevado a menos 7. Então, molares. Indo às alternativas deste problema. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 7, tem-se aqui a opção correta D. Opção correta D. Opção correta D. Essa aqui foi a questão 7 do exame 2021, Química 1. Que o meu critério de resolução aqui vale de mais estudante universitário. Então, a questão seguinte, 8. 8. Aqui refere-se, bom, considere os seguintes ácidos, os seus respectivos graus de ionização a 18 graus Celsius e algumas das suas utilizações. Portanto, ácido fosfórico, grau de ionização igual a 27%, usado na preparação de fertilizantes e de bebidas refrigerantes. Tem-se ácido fluorídrico, perdão, sulfídrico, grau de ionização 7,6 vezes 10 elevado a menos 2, então usado como redutor. Ácido perclórico, grau de ionização 97%, usado na medicina em análises químicas e como catalisador em explosivos. Ácido cianídrico, grau de ionização 8 vezes 10 elevado a menos 3%, então usado no fabrico de plásticos, cortantes, etc. Qual das afirmações abaixo está correta? A linha A, ácido perclórico, salientar tanto, bom, como aqui não vem especificado e o objetivo não é inclusive a nomeação, mas salientar que ácido perclórico também pode-se dizer tetrossocurato 7 de hidrogênio, então, nomenclatura moderna. Tanto, teremos aqui, bom, a informação de que são triácidos, ácido perclórico e ácido cianídrico, ou seja, tetrossocurato 7 de hidrogênio e ácido cianídrico são triácidos. Não, triácidos, porque não são triácidos, porque não contém, neste caso, 3 hidrogênios ionizáveis, as quais na presença de água possam dissociar-se e ionizar-se, apresentando 3, neste caso, como coeficiente estequiométrico para íons de hidrogênio. Não, mas aqui apenas temos um hidrogênio ionizado, portanto é falsa. Então, B, porque, o que você vai dizer? Então, teremos esta questão 8. Esse é ácido perclórico, portanto, teremos a solução aquosa, neste caso, ou dissociando,
obteremos íons H+, apenas, e íon pelo clorado. Portanto, dessa forma, produzirá íons de hidrônio, mais íon pelo clorado. Então, é um hidrogênio ionizável. Um hidrogênio. Então, B, incluindo ácido cianídrico. Incluindo ácido cianídrico. Temos aqui íons H+, e íon cianeto. Então, é, portanto, um hidrogênio ionizável. B, ácido fosfórico e ácido são hidrácidos. Não. Mas, porém, H2S, neste caso sulfídrico, é um hidrácido. Por quê? Porque hidrácidos são ácidos quais não possuem oxigênio. Não possuem oxigênio, portanto é hidrácido. Porém, o ácido fosfórico não é hidrácido. Não é hidrácido. Porque possui oxigênio. Então não é a opção correta. C, ácido fosfórico é um ácido não muito forte. Bom, ácido forte, neste caso generalizando, é ácido qual possui grau de ionização, uma vez que aqui fornece grau de ionização, então especificando grau de ionização maior que 50%. Então teremos ácidos fortes. Porém, ácidos os quais grau de ionização menor ou igual a 50%, teremos fracos. Teremos ácidos fracos. Teremos ácidos fracos. Teremos ácidos fracos. Para este caso, o ácido fosfórico tem esse grau de ionização igual a 27%. E logo tem essa especificação, as quais eu especifiquei, é inferior do que 50%, portanto é um ácido fraco. Até certo ponto é um ácido forte, mas em comparação com algumas outras espécies, mas em conformidade com os dados estabelecidos, a designação é um ácido muito pouco fraco, ou seja, não muito forte. Não muito forte. Então esta opção é correta, mas para outras linhas, D, H2S é um ácido ternário. Ternário significa, neste caso, possuir 3 elementos diferentes, mas não, tem 2 elementos apenas. Então é falso. Portanto, a opção correta C. Opção correta C. Essa foi a questão número 8 do exame 2021, recentemente feito ontem, 22 de março, hoje é 23 de março, feito às 15 horas. Neste caso, feito às 15 horas, não, começou às 15 horas, para a informação. Agora, questão 9 seguinte, questão seguinte, tem-se: selecione das opções abaixo aquela que completa a frase. A qualquer temperatura, uma solução aquosa é considerada ácida sim? Ok. Neste caso, é questão 9. Bom, neste caso, a questão foi representada as alternativas em forma das concentrações. Portanto, quanto maior for a concentração de íons H+, ou hidrônio, será maior, ou seja, mais a substância. Aqui, a qualquer temperatura, uma solução aquosa é considerada ácida. Tanto se a concentração de íons de hidrônio for maior que a concentração de íons H+, ou H-. Então, a opção correta, B. Então, ácido, se a concentração de íons H+ for maior que a concentração de
OH-. Outro critério seria em termos de pH. Sabe, se pH de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, teremos aqui neutro, concentrações íons H+, igual a concentrações OH-. Então, aqui pH, inclusive, seria igual a POH. E quando, neste caso, for maior, pH, neste caso, maior do que 7, teremos básico, neste caso, OH-, concentração maior do que concentrações de íons de hidrogênio. Então, pH, neste caso, será maior, inclusive, pH será diferente de POH. Agora, se pH, neste caso, for menor, quanto mais menor do que 7, pH menor do que 7, teremos concentrações de OH-, íons H+, maior do que concentrações de íons hidrogênio. Portanto, pH, inclusive, diferente de POH. Para quem tenha dificuldades, inclusive, isto não trata-se de questão teórica, mas sim resolução de problema, de exercício. Então, portanto, a alternativa correta, como dizia, B. Agora, questão 10, só que aqui já não sei se o tempo vai caber pelo dispositivo ao qual estou usando, mas vou tentar resolver também outra questão. 10, uma solução 0,02 normais de hidróxido de amônio, cujo grau de dissociação é 1,34%, apresenta o pH igual a... Então, quer saber o pH? Questão número 10. Então, temos aqui a concentração de hidróxido de amônio igual a neste caso 0,02 normais. 0,02 normais. Grau de ionização igual a 1,34%. Quer saber o pH? Bom, teremos aqui hidróxido de amônio. Dissolução, teremos íons amônio e íons hidrogênio. Temos concentrações de OH-, inclusive a grau de ionização vezes a concentração. Então, teremos aqui concentrações de OH- igual grau de ionização 1,34% sobre 100% total. Então, veja a sua concentração 0,02 molares, inclusive, porque neste caso teremos concentração molar será igual à mesma concentração normal. Então teremos isto, quanto que vai dar? Então, 1,34 dividido por 100 vezes 0,02. 2,68 vezes 10 elevado a menos 4 molares. Então, pH, ou seja, pH, né? Será igual a 14 mais logaritmo de concentração de OH-. Então, nós teremos pH igual a 14 mais logaritmo de 2,68 vezes 10 elevado a menos 4. E que posso dizer aqui 14 mais logaritmo de 2,68 mais logaritmo de 10 elevado a menos 4. Então, teremos 14 menos 4 mais logaritmo de 2,68. Então, teremos 10 mais logaritmo de 2,68. Mas há uma indicação de um dado aqui, referente ao logaritmo, porque não usa-se máquina no caso. Então, teremos 2,68 igual a 0,43. Então, igual a 10 mais 0,43. Então, isto vai dar 10,43. Indo às alternativas do problema, recorrendo para as linhas do problema, teremos 10, opção correta B, questão número 10. Então, opção correta B. Então, potencial hidrogênio iônico igual a 10. Bom, eu sei aqui de que o tempo não vai ultrapassar, ou seja, pode-se terminar antes de eu resolver o próximo exercício, devido ao dispositivo que eu uso. Portanto, eu prefiro terminar por esse exercício, mas com promessa de dar continuidade de resolução direta ao meu canal YouTube para si e inclusive
tenha feito ou não tenha feito, eu quero ter mais conhecimento sobre o que contém ao vídeo, portanto, mas incluindo salientar, recordar que em Moçambique foi o primeiro um vídeo YouTube resolvendo os exames de admissão de Química web no país e com outras previsões minhas de 2004 a 2020. Portanto, quem duvida, sugiro com que pesquise pelo mecanismo de busca atendendo a comparação dos primeiros vídeos em termos de dados publicados. Bom, contra a Covid-19, fique em casa, ou seja, contra a Covid-19, use máscara e siga outras recomendações de tutela. Para si que não está subscrito ao canal, subscreva o seu canal YouTube Valdemar, partilhe, deixe ficar seu like e salientar dúvida, será prazer em responder. É tudo, fique ligado a próximos vídeos, princípios sobre inscrição ao canal, deixando ficar like, sino.